Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é um prazer aqui estar na tribuna, senhor presidente, nessa quarta-feira, para falar de alguns assuntos. Primeiro, um assunto que diz respeito ao nosso estado de Roraima, um assunto importante para os servidores da área da segurança pública dos ex-territórios. Nós conseguimos aprovar a Emenda Constitucional 79 e este ano aprovamos a Lei 13.464 de 2017, que tratava do enquadramento dos policiais dos ex-territórios que tinham atuado na Secretaria de Segurança Pública e, portanto, mereciam esse enquadramento. O artigo 6º da Emenda Constitucional 79 levava a alguns tipos de interpretação. E é por isso que nessa Lei 13.464 nós colocamos a forma como deveria ser avaliado o enquadramento e a comprovação da atuação na Secretaria de Segurança e na lotação dos policiais, a forma de como seriam enquadrados. Eu quero registrar aqui que discutimos bastante com o Ministério do Planejamento e o Ministério do Planejamento já tem julgado em Roraima 30 enquadramentos de policiais, em Rondônia 17 e no Amapá 17. E nós estamos segurando o restante dos enquadramentos exatamente esperando um posicionamento da consultoria jurídica do Ministério do Planejamento, para que ninguém pudesse ser prejudicado. E nós tivemos, então, hoje, a visita do Dr. Walter Baeri, o consultor, trazendo o resultado do parecer jurídico, que é o parecer número 01452/2017, e com a sua aprovação, tudo bom, Hélio? Com seu despacho de aprovação 03042 de 2017, Cojum MP, que define as regras de enquadramento e fará com que aqueles policiais que efetivamente prestaram serviço, independente da sua habilitação formal, possam ser enquadrados como policiais ou agentes ou delegados. Portanto, esse parecer aqui do Dr. Walter Baeri, que estará logo mais no meu Facebook à disposição dos servidores dos ex-territórios, tanto de Amapá como Rondônia como Roraima, ele possibilitará o enquadramento, né, e os processos a serem julgados de Roraima de 171 policiais, em Amapá 198 e em Rondônia 38 policiais. Portanto, nós temos aqui uma boa notícia que coloca tranquilidade no coração dessas mulheres e homens que serviram durante tanto tempo às polícias dos ex-territórios. Eu queria pedir a transcrição dessa matéria exatamente para que pudesse constar dos anais esse parecer que resolve definitivamente o problema de enquadramento dos policiais. Queria rapidamente falar aqui em dois assuntos, né, que foram objeto de debate aqui hoje no plenário. Eu não estava presente, portanto, vou fazer a explicação agora. Um é sobre a questão do valor do salário mínimo, senador Pedro Chaves. O governo do presidente Michel Temer, presidente João Alberto, tem diminuído a inflação. Nós pegamos uma inflação de 10,75 e estamos numa inflação de 2,8. Isso é extremamente importante para a população brasileira, principalmente para as pessoas de baixa renda, que têm corroído o seu salário, principalmente nas questões de alimentação e tarifas públicas. Muito bem. A regra de reajuste do salário mínimo é o crescimento do PIB mais a inflação do ano anterior. Pois bem, o que é que nós temos? Nós herdamos uma herança maldita do governo do PT, que durante 3 anos não se teve crescimento do PIB. Nós vamos ter esse ano. Portanto, para o ano, já vai ter, no cálculo do ano seguinte, nós vamos ter um crescimento do PIB que vai impactar positivamente o reajuste do salário mínimo. Um outro impacto é o PIB que não houve para 2018 de crescimento, seria a inflação. E nós diminuímos a inflação. Ora, na hora que a gente diminui a inflação, automaticamente o cálculo do salário mínimo,
o valor final diminui porque a inflação será menor. Nós não estamos diminuindo o poder aquisitivo do povo brasileiro. Ao contrário, nós estamos ampliando o poder por dois motivos que eu vou dizer aqui. Primeiro, pela queda da inflação. Depois, hoje o IBGE publicou a pesquisa do PNUD, que mostra que houve ganho real de salário de 3,8% nos últimos 12 meses. Portanto, nós estamos diminuindo a inflação de um lado e ganhando massa salarial de outro lado. Mais 7 bilhões de reais foram colocados no bolso das famílias brasileiras por conta do acréscimo da massa salarial, senador João Alberto. Portanto, não é verdadeira a colocação aqui de membros da oposição que vieram ao plenário dizer que o governo do presidente Michel Temer está diminuindo o salário mínimo. A regra é a mesma do governo do PT. A diferença é que agora a inflação é 2,8% ou 3% e, portanto, muito abaixo da meta de inflação de 4,5% e, portanto, com a correção monetária de inflação menor do que a correção monetária de anos anteriores, quando a inflação estava maior. Outro dado aqui que a senadora Vanessa colocou, ela não está presente, eu sei que é difícil a senadora Vanessa entender, já tentei explicar a ela, mas ela não consegue, que é o seguinte: o governo fez a proposta da reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi votada e aqui nesse plenário nós fizemos um compromisso de editar uma medida provisória para corrigir alguns pequenos aspectos da proposta, tendo em vista que a gente não fez modificação. Pois bem, a senadora Vanessa está cobrando a medida provisória. Só que a senadora Vanessa não entende que essa medida provisória não pode ser editada agora, porque a lei não começou ainda a valer. A lei da reforma trabalhista só começa a valer no dia 11 de novembro. Então, senador Hélio José, senador Pedro Chaves, no dia em que a lei começar a valer, será publicada uma medida provisória para modificar essa lei. Eu não posso modificar uma medida provisória antes da validade. Como é que eu vou modificar algo que eu vou ajustar que não está funcionando? Não teria razoabilidade, não teria urgência, não teria precedência legal de ajustar um texto que não está em validade. Então, eu quero reafirmar aqui o compromisso que o governo do presidente Michel Temer irá, no dia 11 de novembro, cumprir o compromisso que fez com as senadoras e senadores do Senado da República Federativa do Brasil e vai editar uma medida provisória somente naqueles aspectos que nós pactuamos aqui. Qualquer outra questão, se quiser ser discutida, poderá ser discutida através de emendas, está aberto para discussão, o próprio governo está aberto, mas o que nós vamos cumprir aqui, efetivamente, é somente aqueles pontos que nós nos comprometemos aqui com a medida provisória. Então, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade, peço a transcrição do parecer da AGU, da Consultoria Geral, no Ministério do Planejamento a que me referi e desejo a todos uma boa quarta-feira. Aqui no início da semana que vem nós estaremos aqui novamente para tratar de assuntos importantes para o nosso país. Obrigado.